Então, mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero dar as boas-vindas para as senhoras que estão vindo aqui pela primeira vez. Qual é o nome da senhora? Maria de Lourdes. E a senhora? Boa noite. Edna. Sejam bem-vindas, então, tá bom? Meu nome é Edson e hoje eu vou falar sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 7, itens 1 e 2, que fala bem-aventurados os pobres de espírito. E essa passagem faz parte do Evangelho de Mateus. E ela completa, diz, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Essa palavra bem-aventurado já coloca a gente numa situação bacana, porque quando a gente fala bem-aventurado, quer dizer bem-sucedido, feliz, realizado em alguma tarefa. E essa tarefa, então, é uma tarefa que tem a ver com o nosso espírito, que é aquilo que verdadeiramente nós somos, né? Espíritos de Deus. E fala também sobre o reino dos céus, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a gente fica imaginando o reino dos céus como um lugar que um dia a gente vai chegar e lá a gente vai ser muito feliz. Então, moldamos o nosso comportamento, o nosso dia a dia, buscando, então, melhorar. Até pelo próprio instinto, a gente quer melhorar, de uma forma geral. Ninguém quer piorar. E quando fala em reino dos céus, então a gente imagina um lugar. Mas, na verdade, o reino dos céus seria um ponto de felicidade do espírito. É um ponto em que a pessoa vence o mal e já prepondera o bem. E o reino dos céus a gente pode experimentar aqui mesmo, porque quando a gente é bem-sucedido, bem-aventurado numa tarefa, ninguém fica chateado de fazer o bem, fica contente, fica feliz. Então o reino dos céus a gente pode dizer que é mais um estado de alma, é o estado da alma. Então não é um lugar físico, mas é um sentimento. É algo que a gente pode experimentar já nesta vida, quando a gente consegue caminhar bem, seguindo as leis de Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus. Mas Allan Kardec, ele fala nessa passagem que a incredulidade zombou dessas palavras. A incredulidade é formada por aquelas pessoas que se sentem superiores às outras e agem como superiores, como se não existisse Deus. Às vezes a pessoa está tão assim, tomada pela sua vaidade, pelo seu egoísmo, pelo orgulho, que então se sente insuperável e se comporta, às vezes, uma vida inteira dessa maneira, se achando mais importante, mais superior às demais, por diversas razões. Então a gente vê, por exemplo, as guerras aí pelo mundo. A gente vê uma Rússia bombardeando a Ucrânia. Por quê? Porque lá existem um líder, existem pessoas que se sentem superiores, poderosas, invencíveis, e na competição do mundo material, então elas querem sempre vencer. Então jogam bomba no outro país, sacrificando vidas, matando crianças, velhos, inocentes, pelo poder, pela incredulidade, porque não acreditam que haja no mundo ninguém melhor, mais puro, mais perfeito do que eles, o que é um equívoco já cometido na Segunda Guerra Mundial pelo Hitler, né? Que buscava então a raça pura. Ele achava que existia uma raça pura e todos os habitantes deveriam ser exterminados para predominar então a superioridade. Então é tudo fruto da incredulidade. E assim os países debatem, competem,
e um quer ser o número 1 do planeta, né? Sempre tem um disputando, isso gera muitas mortes, gasta muito dinheiro, a fome pelo planeta continua, mas a gente pode vir aqui para o Brasil, falar do Brasil. Então há também o preconceito quanto ao local que a pessoa nasceu. Houve uma época que o pessoal do sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, eles queriam se separar até do restante do Brasil, porque achavam-se europeus, né, de origem europeia, superiores. Então, por que conviver com o nordestino, com o nortista, com o sudeste? Então, lá na história deles tem essa ideia, então, de superioridade. Tudo porque estão fora daquilo que o Evangelho de Jesus ensina, estão fora das leis de Deus, se achando então superiores, sendo então incrédulos nessa questão, né? Então já aconteceu isso. Uma vez vi até um jogador de futebol que o time dele perdeu e o juiz era da Paraíba. Então ele já teve um preconceito muito grande. Ele falou, só podia ser o Paraíba para fazer isso com o nosso time aqui, entende? Então é tudo fruto do preconceito, né? Então tem esse problema regional também. E nós chegamos às nossas famílias, onde às vezes um pai, ele ignora que às vezes o filho dele como espírito é mais velho que ele. Já passou por mais situações, mais encarnações do que aquele que no momento é filho. Então o pai, por causa da idade, por causa do estudo, então ele quer que o filho se comporte ainda nos dias de hoje, segundo a vontade dele, pela incredulidade, por não entender que para Deus nós somos todos iguais. E essa idade dessa vida é um momento, é um tempo em que agora a gente está na condição de pais. Numa próxima, os nossos filhos podem ser os nossos pais. Então, não entendendo isso daí, então o pai vê quanto que ele estudou, quanto que ele lutou, todo o sacrifício que ele fez, mas então ele quer encaminhar o filho para onde ele quiser. Ele fala, eu sou marceneiro, tenho uma marcenaria, meu filho vai ter que ser marceneiro. O outro é médico, ele fala, eu sou médico, meu filho vai ter que ser médico. E não dá direito do filho escolher. Então o filho cresce, às vezes, fazendo o que o pai quer. Mas aí cresce, às vezes, desiludido, descontente, porque não é isso que o filho queria. Às vezes o filho de um médico, na verdade, ele queria ser engenheiro, né? O filho do marceneiro queria ser motorista e assim por diante. Então também essa é uma situação em que o pai exerce um domínio sobre o filho. Por outro lado, pela própria incredulidade, por viver esse mundo da matéria, não pensando na vida futura, na verdadeira vida, a vida do espírito, um filho também pode fazer o inverso, fazer a mesma coisa. O pai se mata, dá tudo, não deixa faltar nada, às vezes coloca o filho na faculdade, poupa o filho. Falei, eu com 10 anos eu fui trabalhar, mas meu filho não vai, ele vai só estudar. Aí o filho estuda e passa o pai. Estuda muito mais. Na velhice, o filho está bem, faz parte da sociedade, tem carrão, viaja e começa a ignorar o pai pela incredulidade, por não entender, né, que o importante é alcançar o reino dos céus. Então o filho às vezes até usa o pai como argumento, porque entra até no currículo dele lá para arrumar emprego. Falei, eu cuido do meu pai. E deixa o pai e a mãe jogados num cantinho, assim, numa casa grande, bonita, né? Faz aquilo como que chama edícula, né? Deixa numa edícula, no fundo da casa lá, até esquece que eles estão lá, né? E aí faz festa, se diverte, passeia e não cuida dos pais. E ainda fala, não, eu que cuido deles, dessa maneira. Então despreza o pai, entende? Fala, já passou, não serve para mais nada, está velho, entende? E pratica também aquilo que dentro do que a gente estuda é um crime também. Então tem os dois lados, é o espírito, né? Equivocado, é o ser humano vivendo no mundo da matéria. E tem as relações de marido e mulher. Tem o homem que se acha dono da mulher. Ele fala, eu sou homem, eu sou macho,
eu sou mais forte. Então o cara subestima a inteligência, a capacidade da mulher e domina em todos os sentidos. Isso aí, de geração para geração, parece que está melhorando, né, Joel? Parece, né, que está melhorando. Mas ainda o que acontece? Às vezes o domínio é tão grande que o homem, casado ou não, às vezes é namorado, às vezes é noivo, o homem chega ao feminicídio. A mulher morre por ser mulher. Então, é mais um engano, é mais uma incredulidade, é não estar alinhado com os pensamentos, com as ideias, né, que a gente desenvolve no dia a dia, nas igrejas, qualquer igreja, no espiritismo. Então, o homem se sente dono da mulher e comete, então, essas barbaridades. Tudo fruto do exercício do poder. Então, o homem quer mostrar que ele é poderoso. Então, ele coloca a mulher nessa situação. E são várias as situações. Eu vou lembrar aqui de um assunto que tem a ver com emprego. Então, tem empresários muito bons, geram milhares de empregos, cumprem a lei, tudo certinho. Mas tem empresário também que não cumpre a lei, paga mal, não deposita fundo de garantia, INSS, atrasa pagamento e não está nem aí, está vivendo aquela vida muito, muito boa, ignorando os direitos trabalhistas, né, dos funcionários. E eu lembro aqui do meu filho do meio, que chama Fernando. Ele trabalha em hospital. Então ele conta muito para mim como existem médicos maravilhosos. Ele é técnico de enfermagem. Mas no meio dos maravilhosos, tem aqueles médicos que se sentem realmente deuses, né? Então se comportam de uma maneira humilhando funcionários, dando ordens, sendo agressivos, não tendo aquilo que se chama humanidade. Então, provocam situações muito difíceis. E ele conta, ele vai relatando o que acontece e tal. E certa ocasião, conversando com ele, pelo que eu sabia, né? Eu falei, ô filho, então esses médicos, eles pensam que são deuses, né? Ele falou, não, pai, não pensam que são deuses, eles têm certeza. Entendeu? Então veja toda essa situação do homem nos dias de hoje, do ser humano, né? Que às vezes ele ignora completamente o seu irmão, porque ele está desvinculado de todo ensinamento que a gente, querendo ou não, recebe. Na TV falam em Deus, nas igrejas falam em Deus, as famílias falam em Deus, de uma forma ou de outra, estudando um livro, lendo a Bíblia, mas no dia a dia, né, Deus, Jesus, nós do Ocidente, é muito comum a gente ouvir. E tem uma palavra difícil aí, que chama osmose. A gente vai aprendendo por osmose, a gente escuta tanto que a gente tem condição de refletir. Nós temos condição de pensar sobre o nosso próximo, como estamos lidando com os nossos próximos, né? E ter uma conduta adequada. Porque se a gente pensar tudo que a humanidade já caminhou, tudo que a gente como espírito já evoluiu, cada um de nós tem condição de ter um comportamento mais adequado, com um poder superior, que em qualquer lugar do planeta nós chamamos de Deus, né? Mas existem outros nomes, denominações pelo planeta. Então, cada um, até pelo instinto também, percebe que existe uma força maior. E mesmo usando a razão, mesmo não usando a religião, quando a gente fica imaginando o Sol. O Sol, o cientista explica, a ciência explica. O Sol, ele tá solto no espaço. A Terra também, a Lua, os planetas. Mas não estão soltos de qualquer maneira. Tem um poder superior aí, Deus, que faz o Sol estar no lugar certinho. E lá onde ele está é quente demais, é muito quente. Mas ele está numa distância tão certa, tão exata, que ele dá a possibilidade
da gente viver. A gente sente calor, mas ninguém é queimado vivo, porque o sol está queimando a ponto de, né, de queimar, destruir a vida. Então a vida é possível porque o sol está numa distância correta em relação ao planeta Terra. A Lua influi nas marés, né? Então o mar, o planeta Terra, poderia chamar planeta água, porque existe mais água no planeta Terra do que terra. Por que que a água não toma conta da Terra e não inunda tudo e não acaba com tudo? Por causa da força magnética que a Lua exerce sobre a Terra. É como um ímã, uma coisa que controla as marés, controla o mar, segura o mar lá. Então, como que o homem vai se colocar como se ele fosse o Deus? O homem fez uma lua. Alguém tem a capacidade de fazer a lua, fazer o sol, fazer um passarinho, né? Fazer uma cobra que seja, né? Os animais, fabricar uma árvore? Não, é a natureza, é Deus. Então, com essa perspectiva, com essa realidade, até vendo pelo lado da ciência, os cientistas hoje em dia, eles se curvam, né? Admitindo que existe uma força muito maior, superior, inigualável, que faz o planeta ser como é, cada coisa no seu lugar. A própria vida humana, que isso aí não sei se surpreende, se faz vocês pensarem nisso, né? O início de uma vida, a vida material, a vida humana. Então o que que nós vemos? A partir daquilo que é o espermatozoide, o óvulo, invisível, tem que ver com microscópio. É uma coisa fora do comum. Do nada, de um grãozinho equivalente a um grãozinho menor que um grão de areia, surge as nossas características físicas, né? Vai desenvolvendo, vai formando célula, vai formando cada órgão do nosso corpo certinho, né? O corpo, né, que é maravilhoso, né, o corpo humano, não é criação do homem. O homem é o quê? Um agente, né, de Deus. O homem e a mulher, no ato de amor, geralmente, né, no ato sexual, eles dão início à formação de um corpo humano, de 1,50 m, 2 metros, 1,70 m, que tem tudo perfeito, né? Todo mundo tem olhos, né? Coisa maravilhosa, né? Os olhos, os ouvidos que ouvem, o caminhar, tudo. O coração batendo milhões, sei lá, bilhões de vezes, né? A pessoa vive 100 anos, o coração bateu demais. E às vezes bateu certinho, até o fim, né? Até chegar ao fim desse corpo material. E depois, com aquilo que nós entendemos, acaba, corpo material. Mas a alma continua. A vida continua. Nós não morremos. O que morre é o corpo físico. Mas a alma, ela continua. O nosso espírito imortal vai seguindo no aprendizado, na evolução, né? E nós, então, dentro do reino de Deus, nós podemos, então, ser grandes colaboradores. Aquela palavra, co-criadores, né? Criando junto com Deus. Criando como? Podemos pensar na própria procriação, né? Nos filhos que nós colocamos no mundo, né? Nas nossas vidas. Então, é um trabalho permitido por Deus. E a gente tem a missão, então, de educar, construir, né, um ser humano tal, que, quando toma consciência, vira um espírito de Deus, um espírito imortal. Então, estamos explicando tudo isso, estamos interpretando tudo isso, mas naquela condição que pobre de espírito, como é colocado nessa lição, é a visão do que vê o mundo material, do incrédulo. Como nós já não temos tanta incredulidade, então podem até chamar nós aqui de pobres de espírito em várias situações. Na verdade, isso pode ser considerado um elogio. O pobre de espírito, quem é? É aquele que entende, então por entender, procura ser humilde, manso, grato, amigo, né? Fraterno, né? Ser irmão, procura se harmonizar com seus semelhantes, de forma a que o mundo
possa melhorar, que cada indivíduo do planeta, 8 bilhões de pessoas, possam evoluir. Cada um como indivíduo, como único, para Deus. No conjunto, formamos o reino de Deus, mas cada um como indivíduo é único para Deus e é muito importante para Deus. Então essa lição faz com que a gente entenda que, segundo a visão daquele que não acredita em Deus, ou finge não acreditar, ou não convém ele dizer que acredita, na visão deles, pobre de espírito é aqueles que eles podem dominar. Mas nós, humildes, nós podemos, de certa forma, entender aquele que ainda não entendeu o que é a imortalidade da alma, o que é o reino de Deus. E quando a gente fala em humildade, a gente não está dizendo que cada um de nós tem que se humilhar. Humilhar não. Humildade é a gente saber das coisas de Cristo, saber das coisas de Deus, saber do Espiritismo, que é o nosso caso, e humildemente procurar contornar aqueles que nos veem como menores. Para Deus não tem menor, todo mundo é igual. Então, com essa compreensão, aqui no final, tem uma pergunta: como Jesus nos coloca a humildade? Coloca como virtude que aproxima de Deus. Então, não é se deixar humilhar, mas ser humilde é uma virtude. Por mais que eu saiba, eu posso ser médico, engenheiro, motorista, marceneiro, qualquer coisa. Por mais que eu exerça bem a minha profissão, eu apenas exerço a minha profissão. É uma tarefa do espírito nesse momento aqui na Terra. Mas eu jamais devo me vangloriar, me prevalecer de qualquer que seja a profissão, porque no conjunto nós estamos colaborando, ainda que a gente não perceba, com o reino de Deus, porque um depende do outro. Ninguém é feliz sozinho, como se diz, dependemos um do outro. Então cada um é importante. Então nós podemos seguir aprendendo, refletindo, raciocinando e nessa tônica da humildade. E aqui também Jesus, como ele coloca o orgulho? Ele coloca o orgulho como um comportamento, um vício que nos afasta de Deus. Então ser orgulhoso, arrogante, mandão, é criar uma distância para Deus. E nesse sentido que a gente não é bem-aventurado, quando a gente é orgulhoso. Mas na humildade, quanto mais a gente souber e conseguir espalhar o que sabemos, melhor. E espalhar não é discurso, não é palestra, é no dia a dia, é vivendo, fugindo da violência, fugindo de confusão, procurando de todas as formas viver em harmonia, na mansidão, na alegria e também buscando compreender até o inimigo, que isso é outra lição. Compreender o inimigo, no sentido de quando ofender, só para encerrar, tem aquela passagem que fala que quando baterem numa face é para oferecer a outra, né? Não é para virar saco de pancada, não. Na verdade, oferecer a outra face é quando alguém agride, ofende, a gente tem argumento para mostrar para a pessoa que ela está errada, que ela está enganada em relação a gente. Então, essa aqui é a outra face. Não é se deixar bater, se humilhar, não. Mas ter argumento, com educação, com bondade, argumento que prove que a pessoa está enganada, está equivocada. Eu não vou contar aqui porque não dá tempo, mas em família eu já presenciei isso, foi uma lição muito, muito grande. Quando alguém queria brigar, a reação do outro, não oferecendo a face da forma radical, mas oferecendo de outra forma, na conversa, no diálogo, com jeito, resolveu. Então, não é violência, é jeito, né? Para lidar com o mundo. Sem ser incrédulo, sem querer agredir ninguém em nenhuma situação. Seja por raça, por cor, por peso, por estatura, não importa. Somos todos iguais. Cada um está cumprindo a sua função, está cumprindo a sua missão neste momento.
E teremos muitos momentos, muitas situações pela vida, onde hoje somos classe média, pobres, poderemos ser testados no futuro sendo ricos. Em vidas passadas, talvez já tenhamos sido ricos, e assim por diante. Então, tudo é aprendizado. Então, a gente pode levar com muita calma, com muito jeito, né, as situações. E podemos ter um comportamento, então, que agrade a Deus, para que possamos ser chamados, então, de abençoados e possamos merecer, então, o reino de Deus. Então, para hoje, no improviso, a mensagem foi essa. E eu digo sempre, não sei se foi bom para vocês, mas para mim foi muito bom.